Alô, meu povo bonito! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. O Matutinho lindo, né? Estou com vocês hoje aqui para a gente continuar um pouquinho a nossa aula, a nossa fala, né? O nosso passeio pelo continente americano, ainda abordando essas questões de economia, né? De cultura, né? Tudo que está um pouquinho relacionado ao nosso continente americano, né? Ao nosso Brasil, né? Ao nosso estado de Pernambuco, ao Recife e nossa área metropolitana. Hoje, quero dar também as boas-vindas a Midian, ela que está aqui, ó, Midian, oxe aqui, chega batendo Midian. Na Midian está aqui hoje com a gente, na interpretação de Libras, né? Para quem tem aí problemas de baixa visão, né? Eu tenho meu cabelo mais ou menos escuro ainda, tu acha que eu pinto o cabelo, mas não pinto, vê, é natural. Tenho uma barbichinha, o cavanhaque, uso óculos, tenho 1,70 m, né? Camisa azul, né? Você que tem aí baixa visão, para você ter essa noção aí do seu professor de geografia que está falando para você. Hoje também no estúdio contamos com a presença da grande geógrafa, né? Professora Vanessa. Bom dia, professora Vanessa, seja bem-vinda. Geógrafa, é? Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de geografia. A gente aqui, né, que transita na geografia, na história, na sustentabilidade e tudo eita, quase não sai. Tudo se dialoga, né? Há um diálogo entre essas disciplinas e é muito importante. E falando em diálogos, eu já deixo o recado aqui para vocês não perderem tempo, né, gente? Os QR Codes vão aparecer aí na sua telinha como um toque de mágica. Olha aí, Juninho, ligado nos QR Codes. Olha aí, você pode baixar, né? Direcionar o seu celular, baixar o aplicativo do Educa Recife e interagir ao vivo aqui com a gente. Olha que bacana. Deixar a sua participação, né? Ou dúvidas que tiver, deixar algum comentário, mandar um beijo, um alô. Deixa também aí a escola, né? A escola de origem de vocês, que a gente vai ficar bem ligado aqui no chat para a interação de vocês. Mas, se você disser assim, ah, professor, eu não consegui acompanhar essa aula ao vivo, não tem problema, né, professor Giorgio? Eles podem acessar o canal do YouTube do Educa Recife, né? E você vai ter não só essa aula, como a playlist de várias outras aulas que você pode assistir, dar pausa, né? Voltar, assistir quantas vezes você quiser. Então, fica essa dica, não perde tempo, não seja tolo, vem-se embora com a gente, porque quando a gente junta, né, faz esse diálogo, essa troca, a gente fortalece nosso aprendizado. Então, fica aqui essa dica para vocês. Bons estudos e vamos embora, professor Giorgio. Vamos embora, cabra cabriola, tá chegando a hora da gente arribar. E aí, meu povo, tá um continente americano, tela cheia aí, Juninho Play. Olha lá, colonização e ocupação territorial. Então, continuando o nosso tema, como se deu esse processo, né? Veja que imagem aí, é a imagem bonitinha das duas plataformas, três, na verdade, porque a América Central está ali entre essas duas grandes massas, né, territoriais. A primeira do lado de cá você está vendo Canadá, Estados Unidos, México, e começa a América Central e a América do Sul aí com o Brasil, Venezuela, Colômbia, Guatemala, Argentina, enfim. Vai continuando aí com esse pessoal aí nessa formação. E aí, ó, eu trouxe na aula passada, parei aí nesse slide para vocês, né? Mostrando aí essa pirâmide, né? É um templo que pode ser Inca ou Azteca, mas principalmente Azteca. E os astecas estão na planície do Yucatán, ali onde hoje é o México, tá? Mas em virtude, olha, do processo de colonização de seus territórios, há uma grande variedade étnica envolvendo os inúmeros povos nativos que habitavam em tempos pré-colombianos. Corta para mim, Juninho Play. Ó, quando a gente fala em povos pré-colombianos, o que é que vem aí à sua mente? Né? O que é que você imagina aí quando se fala em povos pré-colombianos? A América antes da chegada de Cristo. Cristóvão Colombo, tá certo?
E em que época foi que Colombo chegou aqui na América? 1492, tá certo? Então, em 1492, ele chega até a América Central, as ilhas São Tomé e Príncipes, antigamente chamadas de Guananahani. Ele saiu, né, da cidade do Porto de Palos, na Espanha, com 3 navios, Santa Maria, Pita e Ninha, navegando pela coroa espanhola recém-formada, né, da Rainha Isabel de Castela e Fernando de Aragão, quando expulsaram aí os árabes, né, os sarracenos ali de Granada. Então, 1492, sai, chega aí navegando em linha reta, né, ele queria contornar a terra e chegar às costas orientais das Índias. Por isso que ele chamou os primitivos habitantes da América de índios. A América só vai ser chamada, né, de América, batizada de América, mais ou menos por volta de 1498. Olha só, vai se ligando aí nas datas. 1492, a chegada de Colombo na América. 1493 é a data do Tratado de Tordesilhas, da Bula Intercetera. Bula Intercetera. Depois você pergunta aí ao professor de História, professor, que bula foi essa? Que documento foi esse? Bula Intercetera. A Bula Intercetera dividia o Novo Mundo em 2 partes, para Portugal e Espanha, a contar da Ilha da Madeira, né, que são as ilhas do Atlântico que pertenciam ao Império Colonial Português. Só que apenas 100 léguas a leste daquelas ilhas cortava o Oceano Atlântico no meio. Então as terras que estavam a leste pertenciam a Portugal e a oeste a Espanha. Portugal não concorda com os limites da Bula Intercetera. Então, no ano seguinte, 1494, vem o Tratado de Tordesilhas. Então aumentou de 100 para 370 léguas. Aí corta a América Central, a América do Sul hoje no meio. Né? Então as terras a leste pertenciam a Portugal e a oeste à Espanha. Lógico que você vai perceber que o território espanhol é muito maior, mas também ninguém sabia a extensão real, né, desse território. O fato é que a Espanha já começa a sua ocupação em 1493, 94. Portugal, sabe-se hoje por documentos que estão na Torre do Tombo e no Museu Ultramarino. Talvez aqui já tenha no Instituto Histórico Geográfico de Pernambuco, aqui na Rua do Hospício, perto do Teatro do Parque, ou na Fundação Joaquim Nabuco, ou no Museu do Homem do Nordeste, já tenha cópias dessa documentação. Tá certo? Foi microfilmado e já tem aí essa documentação. Então, o que é fato? 1498, Américo Vespúcio passa pelo Canal do Panamá, descobre que o que Colombo tinha chegado não eram as Índias, e sim um continente novo, um território novo. Como Colombo teve uma desavença, viu, professora? Isso. A fofoca aqui da história. Fofocalizando aqui. Um problema com a rainha da Espanha. Ele foi preso, ele perdeu o título de governador das terras espanholas aqui na América. Sabe, teve alguns problemas aí políticos, né? E então Américo Vespúcio foi agraciado, né, com o nome dele. Américo foi dado então o nome de América, as terras recém-descobertas. E que ele também descreveu, né? Sim. Com muitos detalhes, essas terras novas aí que estavam em evidência, né, naquela época. Então, sim, isso também é devido a essa questão de que ele detalhou ali nas cartas, nos documentos, né, essas terras novas. Isso. É a questão da cartografia, né? Da geografia. Os mapas foram sendo... ele era um geógrafo, né? E cartógrafo. Américo Vespúcio, né? Isso, Américo Vespúcio. Tá. E nesse caso aí, 1498, gente, tem também a primeira viagem de circunnavegação de Fernão de Magalhães, que não terminou. Ele ficou no meio do caminho, morreu no meio do caminho, né? Tem até um filme interessantíssimo, né? Um filme que tá aí, assisti um dia desse, acho que é Fora do Mapa, um negócio desse assim. Mas enfim, tá por aí. E aí, é lógico que a gente vai continuar aqui, ó, com a nossa aulinha. Lembrando a vocês, então, que esse território, né, ele já era ocupado por povos primitivos, né? Então, povos, grupos identitários europeus e as várias etnias africanas advindas por meio do processo da escravidão colonial. Traduzindo em miúdos, quero dizer o seguinte, que a gente vai encontrar
na América de hoje, não é? A questão das etnias, não é? De povos que vieram da Europa, como os franceses, os ingleses, os italianos, os holandeses, vieram para fundar colônias, mas principalmente o comércio, inicialmente o comércio de peles. Né? Pois é, Diga lá, e esse professora. processo, né, dessas navegações marítimas aí se deu justamente porque eles queriam terras novas para exploração, não é mesmo? Então a gente sabe da diversidade aí, principalmente, né, os europeus que tinham, os portugueses mesmo, eles tinham muita propriedade com essas questões náuticas, né? Eles eram dos mais desenvolvidos. Então eles vão em busca de outras terras, né? Onde, quando eles chegam nessas terras, já haviam esses habitantes, né? Como o professor Giorgio estava colocando. E quais são, né? Esse povo todinho que chegou aqui, europeu. A gente pode citar os portugueses, né? O nosso continente aqui, o nosso Brasil, né? O nosso território, melhor dizendo, teve, né, a presença portuguesa, holandeses, que mais a gente pode citar? Ingleses, né? Na Alemães, América, alemães, pois é, chineses, japoneses, exatamente, pois é. Espanhóis também, sim, obviamente, né? A América Espanhola aqui, a gente sabe que vários dos países que a gente conhece aqui, né, que fazem fronteiras com o Brasil, foi o quê? Colônia da Espanha. Espanha, exatamente. Basicamente, na América Central, na América do Sul, o único país que fala português é o É o Brasil. Brasil, exato. Né? É o Brasil. O restante, todos falam espanhol, com exceção da Guiana Holandesa e da Guiana Francesa. Né? Porque o Suriname, né, também está lá misturado, mas a gente tem aí E franceses francês. também, né? Sim. Exato. O Brasil, por exemplo, eu falei de 1498, né? Vou chegar em 1500. 1500, na aula passada, eu falei que tinha uma briga aí entre uma cidade aqui de Pernambuco, né? O Cabo de Santo Agostinho brigando com Porto Seguro na Bahia, para dizer quem foi descoberto primeiro. Na verdade, a questão é uma questão mais didática, tá certo? Vicente Pinzon chegou no Cabo de Santo Agostinho em janeiro de 1500, mas sabia que esse território, pelo Tratado de Tordesilhas, olha, que é de 1494, percebe aí a data? Então, se ele chega em 1500, esse território já pertencia ao Império Colonial Português. Porém, Portugal não havia mandado ninguém para cá, para tomar posse nem desenvolver nada. Ficou só no documento lá de 94. Então, quando chega em janeiro de 1500, Pinzon chega aqui, e aí Cabral vem em 22 de abril de 1500. Fazer o quê? Tomar posse dessas terras em nome da coroa portuguesa, para evitar invasão, principalmente francesa, porque o rei da França, Luís XIV, já tinha dito que essas terras não pertenciam somente a Portugal e a Espanha, era de quem chegasse e ocupasse, porque para eles a Europa podia fazer o que quisesse naquela época. Não é? Então, de fato, a França funda aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a França Equinocial com Villers-Gaillon, né? E aí é expulso com Mendes Sá, que é o segundo ou terceiro governador-geral, e vai embora para o Maranhão e funda a ilha de São Luís, em homenagem ao rei Luís XIV. Depois de um certo tempo, ele é expulso e vai para o Canadá e funda lá o Canadá francês, enquanto o inglês já é fundado por John Cabot, né, que era um italiano que navegava pela França e aliás, Inglaterra, e vai dividir ali o Canadá entre Inglaterra e França. Certo? Então tem aí uma situação complicada, mas é dizer que essas terras já eram povoadas. Quando a gente vai estudar um pouquinho da história da cultura americana, né, pré-colombiana, lá na América do Norte, além dos esquimós, que moram na parte do gelo, né, a parte do extremo norte, você vai encontrar as tribos indígenas, os moicanos, tem livro e filme, né, o último dos moicanos. Depois você vai encontrar os Cheyennes, os Comanches, os Iroqueses, né, os Apaches. Tem um filme agora aí do Predador, que mostra a época de 1700 e pouco, uma tribo indígena, né, dos Comanches, né, onde eles vão ter aquela questão com o extraterrestre, mas mostra exatamente um grupo de franceses que vão caçar peles de urso, pele de castores. Tem outras séries aí interessantíssimas, né, que mostra, por exemplo, a Baía de Hudson, né, onde tem um rio gigantesco, e aí cria uma empresa inglesa de comércio de pele.
como também a francesa, né, que é a Companhia das Índias Orientais, né, inglesa. A holandesa é Companhia das Índias Ocidentais, a West Indies Company, que vai desenvolver o Nordeste aqui brasileiro com açúcar. Inicialmente, 1535, 1540, com as capitanias hereditárias, a gente vai encontrar o que aqui? A criação dos engenhos de cana-de-açúcar. Quem vai financiar isso? Os holandeses. Ou seja, a professora sexto ano, ou foi sétimo ano, História do Recife, falou sobre a questão dos holandeses. Você pode rever essa aula aí no YouTube. Muito interessante. Por quê? Porque os holandeses eles foram parceiros dos primeiros senhores de engenhos aqui. Quando vai existir aí a morte do rei de Portugal em 1580 e não fica herdeiro, a gente vai ter depois uma invasão holandesa de 1624, 1630 em Olinda e até 40, até 50 os holandeses ficam com o Nordeste, chamado Nordeste holandês ou Brasil holandês. Né? E nesse período, o período de Maurício de Nassau, que é uma exceção desse período holandês todo, né? Exatamente. E o professor, só um parêntese aqui, né? Já que a gente está falando tantas curiosidades históricas, coisas legais, eu também vou trazer uma curiosidade aqui no nosso chat. Sim. A nossa coordenadora Celi aqui, olha, falando uma aula muito legal. Olha ela aqui, bem assídua, coisa boa. Assistindo. Um beijo para Celi, que está nos assistindo aí, participando, né, no nosso chat, interagindo aqui com vocês. E aí já fica essa dica, né, para vocês não perderem tempo e vem com a gente. Vamos junto aqui construir esse horizonte de conhecimento, né? Sim. Que é muito bom. E o importante, gente, é que, Celi, um abraço para você também, viu? Muito obrigado pela audiência, pelas ondas da TV Nova Nordeste. Né? Mas lembrar que as aulas de ciências humanas, né, que engloba geografia, história, filosofia, sociologia, sustentabilidade e ILT, né, são temas transversais, são temas que se conversam. Então, não há como a gente trabalhar um assunto desse de geografia, né, geografia humana, povoamento, economia, sem a gente buscar elementos da nossa história. Né? E lembrar que nós temos aqui em Recife, né, uma ligação muito próxima com esse período aí. Por isso que eu buscava aí a questão da economia, dos holandeses, né, e dizer que o período holandês é de 1630 até 1655. Porém, nesse período de 37 até 44 é o período de Maurício de Nassau. E é somente, meu povo, nesse período que aqui a região se desenvolveu. Trouxe artistas, né, como Franz Post, Debré, Albert Ecaute, né, professora? A professora Vanessa falava hoje na aula dela, eu me lembro muito bem de Vautier, que foi um francês, mas do século XIX, né, que trouxe arquitetura, né, neoclássica para Pernambuco, para Recife, como é o Teatro de Santa Isabel, né, aquela Praça da República, o Mercado de São José. Ela é a deusa do Mercado São José. Né? A música é boa. Mas vamos lá, vamos caminhando para a gente não perder muito tempo. Né? E o que é que a gente tem aqui? A gente tem aí o seguinte, preste atenção. Beleza, olha lá. Então, na verdade, o principal fator que divide essas duas Américas é o econômico. Enquanto os anglo-saxões possuem economias mais desenvolvidas, os latinos apresentam economias subdesenvolvidas ou emergentes. Aí eu trago nesse mapinha aí, no globo, a América do Norte, pegando o México ali embaixo, né, já descendo para a América Central e Sul. Os países que formam a América Central, como Belize, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicarágua, né, Costa Rica, Panamá, o Canal do Panamá, ou Istmo do Panamá, né, que liga ali com a Venezuela e Colômbia. Né, foi por ali por onde passou o Américo Vespúcio, né, e descobriu. Né? Tem uma curiosidade, gente, aí nesse Canal do Panamá, tem uma cidadela chamada Nova Granada, de Espanha, que é uma cidadela, uma fortaleza. Né? Hoje, o Canal do Panamá é um canal que ele enche, né? Ele foi fabricado hoje igual o Canal do Suez, só que o do Panamá é mais interessante porque ele tem as comportas. Então, vai ver um navio, ele entra, aí aqui fecha as comportas, enche d'água, o navio sobe, aí fecha essa porta, aí vai abrindo outra, aqui a água vai passando, o navio vai passando quase que por gravidade, né? E aí passa quando a maré está baixa. Quando a maré está cheia, é mais tranquilo. Imagine que quando a maré estava baixa, dentro dessa fortaleza tem uma cisterna gigante, onde os guardas viam o nível de água.
Quando o nível de água baixava, eles ficavam despreocupados, porque a embarcação nenhuma passava. Quando a maré subia, que chegava num certo nível, eles iam todos para a fortaleza, armavam os canhões, porque podia ser que houvesse uma invasão. E houve uma invasão, né? Mas aí essa é outra história. E é importante, né, professor Giorgio, a Sim. gente fazer esse resgate histórico. Tá vendo que as disciplinas são interligadas? Porque quando a gente fala da economia subdesenvolvida aqui, né, na América do Sul, principalmente, porque devido também a esse processo histórico de exploração, Sim. né, como os europeus chegaram aqui e viram, principalmente aqui no território brasileiro, né, no litoral ali, viram até o solo, o massapê, o famoso massapê, né, que foi propício para o plantio ali de cana-de-açúcar e de grande exploração também, né, não só dos povos que aqui viviam já, os povos nativos, como também a questão aí que o professor Giorgio até colocou no início da aula, da exploração da mão de obra, né, Sim. escrava africana, da população negra, né, que foi arrancada ali do território africano para trazer e trabalhar aqui nos cultivos, né, de cana-de-açúcar. Então, todo esse processo histórico de exploração, né, que a ideia dos europeus chegaram aqui e viram tudo propício, né? O nosso país realmente é rico, né? De clima, solo, tudo. Então, viram um ambiente propício para explorar. Então, e as riquezas não ficavam aqui, obviamente, né? Sim, eram para eles na Europa. Então, isso aí já justifica bastante coisa do nosso país, né? Não ter entrado aí, vamos dizer, numa perspectiva de uma economia das mais desenvolvidas, porque a nossa história foi, de fato, uma história de exploração do nosso território. Isso. Apesar dos nossos recursos naturais serem bastante ricos, né? Inclusive o solo, como eu estava falando, o massapê, que foi muito propício aí no litoral aqui nordestino, né, brasileiro, para esse cultivo aí da cana-de-açúcar. Da cana-de-açúcar, agricultura. E lembrar vocês que muitas vezes o professor fala, a terra roxa, Fértil. né, fértil, mas o massapê não é roxo, ele é um pouquinho avermelhado. Avermelhado. Né? Só que aí esse termo roxo vem do francês rouge. Tá certo? Os franceses diziam que a terra era vermelhada, né? Aí vem roxa, mas não é roxo, é rouge, é vermelho. Tá? Mas é só essa questão da nomenclatura. Lembrar também que a questão da economia, América do Sul, basicamente, e América Central, eles foram para exploração, por isso há uma diferença na economia de alguns países latino-americanos para os anglo-saxões, como o Canadá e Estados Unidos. Será que o México está lá na América do Norte, mas o México é um país, em relação aos Estados Unidos e o Canadá, é um país pobre. Não é por quê? Porque a sua estrutura original foi de exploração. Já, inicialmente, as 13 colônias inglesas na América do Norte, eles vieram fugindo de perseguições religiosas e tal, e aí desenvolver um comércio e uma indústria local, passaram a fabricar para revender, que foi diferente, né, dos outros países da América Central e Sul. Aí eu trago uma parte do relevo já, a questão das elevações rochosas, né, das terras submersas, né, e aí as cordilheiras, as montanhas, aí o relevo do continente americano, ó, também é bastante diversificado, com uma tendência a apresentar menores latitudes a leste e pontos mais elevados a oeste, onde há zonas de encontro entre as placas tectônicas. Traduzindo em miúdos, meu povo, o que quer dizer isso? As terras, latitudes, né, é de norte a sul, assim, né, de norte a sul. Então você tem aí uma predisposição em algumas áreas, termos mais montanhas, termos mais elevados, porque estão próximos às placas tectônicas, o encontro das placas. Então aí há o que chama de desdobramento, certo? Rochoso. Então no norte, ó, o tectonismo, né, proporcionou a formação de relevos como as montanhas rochosas, já no sul, a gênese da Cordilheira dos Andes, ou seja, lá na região norte, né, na América do Norte, os Estados Unidos e próximo ao Canadá, vai encontrar as montanhas rochosas. Eu vou trazer já uma foto dela aqui mais específica. E no sul aqui, próximo ao Brasil, ao Chile, à Argentina, a Cordilheira dos Andes, né? Veja que são extremidades, o norte e o sul. E aí, mais adiante, está aí, ó, a foto, professora. A foto aí, ó, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln,
né? George Washington, né? São os chamados patriarcas, né? Dos Estados Unidos. Aí o Monte Rushmore, né? Ó, ao norte eu trouxe aí, o tectonismo proporcionou o quê? A formação dos relevos como as montanhas. E as montanhas rochosas, ou o Monte Rushmore. O que quer dizer isso? Veja que escultura belíssima, né? Um cartão postal, né, dos Estados Unidos. Os quatro mais importantes presidentes, né, dos Estados Unidos, né, inicialmente, primeiro com George Washington, né, foi a independência dos Estados Unidos em 4 de julho de 1776. E depois, na sequência, Thomas Jefferson, né? E o outro, agora me falhou a memória, mas Abraham Lincoln é o quarto, né? Tá aqui, foi o cara que fez a abolição da escravidão, teve a Guerra da Secessão, a Guerra Civil Americana, ele conseguiu, né, passar por ela e unificar os Estados Unidos, né, como um país com ideal de liberdade, né, de igualdade e fraternidade, aquela história da Revolução Francesa. Depois eu trago aí, economicamente, né, a maior parte dos países americanos é considerado periférico ou em desenvolvimento, com exceção dos Estados Unidos ou do Canadá, considerado como países central ou países de economia mais rica, mais desenvolvida. Então, em todos eles, olha, a agricultura ela é bastante difundida, tornando-se o principal foco da exportação na América Latina. Portanto, os países latino-americanos eles acabaram se desenvolvendo com uma agricultura de exportação, né? Então, a gente costuma dizer que o Brasil hoje também ele é responsável pela alimentação de quase 60% da população mundial, viu, professora Vanessa? Dados da ONU, né, com relação a isso. Então, eu trago o seguinte, os dois mais desenvolvidos são, obviamente, quem? As nações mais industrializadas. Apesar de países como Brasil, México e Argentina também apresentarem elevados níveis de produção fabril, né? E aí a gente vai trazendo aí para vocês o seguinte, eu vou parar aqui nessa aula agora, nesse slide aí, ó. Veja que massa aí esse slidezinho bonitinho. Eu vou parar aqui hoje, vou dizer a vocês que a gente continua com esse assunto ainda, porque é um assunto longo, né, subdividido em vários subtemas, né, sobre o continente americano. Conhecer um pouco da nossa história, conhecer um pouco da nossa economia, né, conhecer um pouco da nossa formação étnica, tá? E lembrar que todos nós somos diferentes, temos as nossas particularidades, mas ao mesmo tempo nós fazemos parte de um único só povo, né? Semana que vem nós vamos estar comemorando o 7 de setembro, a independência de Portugal, é uma data política, né, do nosso país, importante para nós termos a ideia de crescimento. Professora Vanessa, se despeça do meu povo. Ah, que coisa boa, né? Aula show, maravilhoso estar aqui com vocês. Mais um beijo aqui para a Celi, que disse que aprende muito aqui com a gente e a gente fica muito alegre, muito contente com isso, né? Espero que vocês também tenham aprendido bastante, porque eu também aprendi aqui, viu? Olha. Beijo grande, gente, e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, meu povo bonito, fique com Deus até outra hora e que Deus nos abençoe e nos guarde a todos. Amém? Tchau.